Absolutamente tudo na nossa vida é permeado por comunicação. Então sejam muitíssimo bem-vindos ao primeiro episódio da nossa série Briga de Casal. E, gente, comunicação não é só um meio para resolução de qualquer conflito, mas quando bem utilizada, ela vai evitar que a briga em si, o conflito em si, aconteça. Então vamos ao que interessa, bora bater esse papo! Bom, gente, antes de eu falar da parte mais esperada de todas, que é como de fato se comunicar, tem alguns pontos que eu preciso cobrir, que eles são tão essenciais quanto. Então vamos começar por eles. Às vezes a gente coloca um baita esforço, uma baita atenção no que é que a gente está dizendo, palavra por palavra, e aí a gente acaba esquecendo de olhar para uma outra coisa que é muito importante também. Não vai adiantar você falar a coisa certa se a sua postura, se o seu não verbal tiver. Entendeu? Então vamos estar atento a 3 pontos básicos aqui, né? E aí eu quero dizer sobre tom de voz, postura, que eu já disse, e a expressão facial. Que é mais difícil, né? Porque a gente nem vê, a gente mal sabe a cara que a gente tá fazendo, mas vamos tentar ficar atento a isso. O não verbal, na realidade, sabe o que ele vai ser? Ele vai ser reflexo da nossa postura interna. Então, só pra gente deixar bem claro, o que é que eu quero dizer com postura? Eu quero dizer você se sentir injustiçado, você se sentir superior, você sentir que você sabe mais, ou o oposto disso tudo. Talvez eu poderia até dizer, esteja atento antes mesmo do não verbal à postura, porque é no não verbal que a nossa postura ela sai pelos poros, sabe? Assim, e revela muito pro outro o que é que a gente tá fazendo ali, quais são as nossas verdadeiras intenções, o que é que a gente tá pensando e tudo mais. Quando se trata de comunicação entre casal, a gente tem que estar muito atento a estar uma postura de igual para igual. Ninguém tá acima de ninguém, até mesmo quando o outro faz uma cagada. A verdade é essa. E mesmo que o outro fez uma cagada, você tá lá com ele, né? Então bora resolver isso aí. Um outro ponto também relacionado a isso aqui que eu acredito ser muito importante é o seguinte. Eu diria que uma pessoa mais madura assim, não vai fazer sentido para ela comunicar algo para alguém com a intenção de mostrar que ela tá com raiva ou ressentida ou sei lá o quê. Reveja essa questão se você é uma pessoa que costuma fazer isso, sabe? Que você quer mostrar para o outro que você se sente de uma determinada forma sem dizer para o outro como você se sente. Primeiro porque se você tá com raiva, por exemplo, vamos dizer assim, esse não é o melhor momento para você ter essa conversa. Converse depois que essa ebulição de sentimentos assim não tiver tão à flor da pele. Segundo, que você tem sim o direito de sentir o que sente. Porém, o que a gente não tem o direito de fazer é despejar isso na outra pessoa. Os sentimentos nos guiam para dizer que tem algo ali na situação fora de lugar. Porém, os sentimentos são nossos e não do outro pra gente sair jogando, despejando nele e querendo dizer, olha o que você me fez sentir. E o grande risco é que quando a gente se comporta assim, é que a gente acabe sendo passivo-agressivo. E ser passivo-agressivo, gente, não resolve nada. Aliás, ele vai jogar mais lenha na fogueira, sabe? Que quer fazer um drama, mas não quer admitir que tá fazendo drama. Então não faça isso. Seja transparente. Se você tá triste, diga que está triste. Se você está com raiva, diga que está com raiva. Vocês vão ver que a gente pode sim, inclusive, dizer que tá com raiva, ou dizer que tá ressentido, que tá triste, porém sem despejar isso no outro. Ou querer dar um troco no outro para fazer com que ele se sinta culpa, que ele sinta vergonha, constrangimento, etc. Quando a gente sente porque sente. A gente não sente porque a gente quer mostrar pro outro que a gente sente. Entende? E eu já te digo isso, que se você sente ou quer mostrar pro outro para despertar um sentimento no outro, isso aí já tá mostrando que é uma manipulação velada. E eu vou te dizer, eu também já fiz muito isso porque eu achava que isso era sentir, eu achava que era assim que eu ia resolver minhas questões. Porém, com o tempo e com um pouco mais de maturidade, eu entendia que isso era um jogo de poder também. Gente, quando o poder entra por uma porta, o amor sai pela outra, como diria o Ali Cravo. E aí vale a pena você se questionar também. Você quer construir suas relações baseadas na confiança, na cumplicidade, no respeito, na transparência, na honestidade, na segurança. Então, bora fazer melhor e deixar esse tipo de atitude de lado. Tá, mas vamos agora à parte mais esperada de todas, como que é se comunicar de fato com o outro. Tá, agora falando da comunicação em si, o primeiro ponto que eu quero compartilhar com vocês é o seguinte. Depois que você já teve todo aquele sentimento ali em relação a algo que aconteceu, ou algo que está acontecendo, a sua primeira tarefa vai ser identificar qual que é a necessidade que não está sendo atendida ou que está sendo desrespeitada. Segundo Marshall Rosenberg, os seres humanos têm necessidades que são comuns a todos nós, independente da nossa cultura, nossa nacionalidade, época, tudo. Então, por exemplo, necessidade de abrigo,
de segurança, de respeito, de conexão, de autonomia, de celebração, confiança, aceitação, apoio, amor, consideração, alegria, autenticidade, segurança emocional, proximidade, riso, beleza, harmonia. Dá para entender? Esse é o tipo de coisa que todo mundo tem necessidade. E a chave aqui, segundo Marshall, é que todo conflito vai surgir justamente de alguma dessas necessidades, que são muitas, porém a lista não é infinita, que foram ou não atendidas ou foram desrespeitadas. Então, você conseguindo manter isso em mente vai te ajudar muito a resolver as brigas de casal. E aí que fica a pergunta de milhões, né, meu povo? Quando você estiver passando por uma situação dessa, o que é que você tem que se perguntar? Qual é a necessidade que está faltando aqui nessa situação, nesse momento? Ou se depois que o conflito aconteceu, naquela situação, naquele momento. E a grande coisa que o Marshall pontua bastante é que justamente para a gente poder resolver algum conflito, alguma questão, a gente tem que, antes de mais nada, gerar conexão. E a melhor forma da gente comunicar isso para o outro, ele diria que é da seguinte maneira. Aliás, se você nunca ouviu falar, essa é a fórmula da comunicação não violenta. Primeiro a gente tem uma observação, depois um sentimento, depois uma necessidade e um pedido. Então vai ficar mais ou menos assim. Fulano, quando você faz XYZ, ou quando acontece XYZ, eu sinto XYZ, porque eu tenho uma necessidade de... Fala aí a necessidade. Você pode? Faça o seu pedido. Ou, você poderia? Faça o seu pedido. Ou a última versão que é a que eu mais gosto. Posso te pedir para... E aí, completa com o seu pedido. Na minha experiência pessoal, eu prefiro deixar a parte do pedido sem ser colocada na realidade. Mas isso vai variar de pessoa para pessoa, isso é algo pessoal da sua comunicação, da sua escolha. Mas eu digo que eu faço isso porque nas minhas relações pessoais e na minha relação de casal, eu prefiro que a gente venha com uma solução junto, sabe? Ao invés de eu necessariamente fazer o pedido. Porém, fica aí a seu critério de deixar ali ou não. Em relação aos sentimentos, no entanto, eu quero destacar que é importante da gente colocar eles da forma mais neutra possível. Então, tentar não usar nenhum adjetivo com final ado ou ada. Por exemplo, me sentir desrespeitada. Algumas pessoas podem até argumentar que se sentir desrespeitada não é na realidade um sentimento. Você pode dizer que você se sentiu desconfortável, ou você se sentiu triste, ou que você sentiu desrespeito. Então, eu diria que no caso de que talvez você se sinta desrespeitado, eu comunicaria da seguinte forma: eu me senti desconfortável porque eu tenho uma necessidade de respeito. Ou, eu me senti muitíssimo triste porque eu tenho uma necessidade de respeito. Aí adapta para sua realidade. Porque essa é uma forma mais neutra que a gente não tá colocando de forma implícita que o outro nos fez sentir assim. A gente não quer jogar a lenha na fogueira, entende? Claro, gente, desenvolver uma boa comunicação não é algo que a gente vai fazer do dia pra noite, não é mesmo? Tipo aprender a dirigir um carro ou qualquer outra coisa nova na vida. Vai levar tempo, vai levar prática, persistência e consistência. Já quero te dizer, você vai errar, assim como eu já errei muito e continuo errando, viu? E você não precisa usar a fórmula da comunicação não violenta para tudo na sua vida. Mas é bom a gente saber que a gente tem ferramentas. Quando a gente tem uma ferramenta assim, ela traz mais segurança pra gente. Porque no momento que a gente não sabe o que fazer, são elas que nos salvam, sabe assim? Além disso, eu quero te sugerir que você comece a prestar mais atenção em como você fala. Então, esteja daqui para frente, se possível, mais atento à sua comunicação e ao seu comportamento, ao seu não verbal. Comece a se questionar o que você acharia ou o que você sentiria se uma outra pessoa falasse com você dessa mesma forma. A gente fazer esse exercício de autoanálise e passar a ter um pouco mais de percepção de nós mesmos é muitíssimo rico e transformador. Às vezes a gente descobre, inclusive, que está sendo passivo-agressivo, sabe? Porque a gente não tem a coragem de falar o que a gente está pensando, mas a gente quer alfinetar o outro. Ou às vezes talvez você esteja até sendo agressivo de fato. Ou será que talvez você tenha algumas intenções manipulativas meio escondidinha? Quer mudar a opinião do outro, quer convencer o outro, quer que o outro se sinta mal, culpado, enfim. Quem nunca? Então, se possível, passa aí os próximos dias prestando mais atenção no que você fala, como você se comporta com o seu parceiro, com a sua parceira, com a pessoa que você convive. Se você quiser se aprofundar ainda mais nesse tópico da comunicação, eu recomendo o livro do Marshall Rosenberg. Tá aqui na descrição o link. E foi com ele que eu aprendi bastante sobre isso e também nos cursos sobre comunicação não violenta que eu fiz com o Dominic Barter. E foi por meio dessas duas
fontes, que foi o que eu trouxe esse conteúdo de hoje. Eu espero que esse vídeo possa te ajudar de alguma forma. Se você quiser entender mais sobre comunicação não violenta, tem um outro vídeo aqui no canal que eu também falo sobre esse assunto, mas também trago alguns outros aspectos que talvez você queira explorar, que é como ter conversas difíceis. Me deixa aqui nos comentários caso tenha ficado alguma dúvida ou algo que não tenha ficado claro, eu vou pelo menos tentar esclarecer. Vou ficando por aqui hoje, se cuidem, até mais!